pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Rema e eu estou muito feliz de estarmos juntos mais uma vez para aprendermos da Palavra de Deus e sermos edificados. E eu já quero convidar você, antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, a você fechar os seus olhos, se você puder, ter um momento agora com o Senhor para pedir para o Senhor preparar o seu coração para receber essa palavra, amém? Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para mais uma vez aprendermos de Ti. Eu peço, Senhor, que o Senhor prepare o coração de cada um que vai ouvir essa palavra, Pai, e que o Senhor use a minha vida, Senhor, com a Tua graça, para trazer entendimento, Senhor, e revelação, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Senhor amado, eu peço que nesse momento, Pai, cada um possa receber de uma porção especial do Senhor da Tua palavra, Pai, para que haja transformação, libertação, crescimento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. E o tema de hoje do nosso Rema é o que temos feito com o nosso tempo. E eu quero convidar você, se você está aí com a sua Bíblia por perto, a abrir em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que é a palavra tema de hoje. E diz assim a palavra: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. Então aqui a gente vê que quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. E Salomão, ele fala da brevidade da vida e da importância de aproveitarmos bem o tempo que nos foi dado. Então a gente vê nessa palavra, nesse versículo, que Salomão fala, olha, na sepultura, para onde todos vamos um dia, porque todos nós vamos morrer, a não ser que o Senhor nos arrebate antes, haja o arrebatamento antes, mas se não houver, a gente vai morrer. Para onde nós vamos, quando há morte, depois da morte, a gente não faz mais nada. Somente com a vida é que nós podemos fazer projetos, nós podemos planejar, nós podemos executar, nós podemos sonhar, nós podemos realizar. Então, Salomão fala da importância da gente refletir sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Até porque, quando nós morrermos, tudo se acabará no sentido de não podermos fazer mais nada. E aqui eu quero conversar com você e fazer uma reflexão. Como você tem aproveitado o seu tempo? O tempo de vida que Deus tem te dado? Porque eu passei por um momento recente em que uma pessoa muito querida da minha família, a minha avó, faleceu. E eu refleti muito sobre a vida durante o velório, né? Eu fiquei pensando muito sobre a importância daquilo que nós fazemos em vida, do legado, da história que nós vamos deixar em vida. E o que nós temos feito com o tempo que nos foi dado, porque o nosso tempo é muito curto, se a gente parar para pensar. Se a gente fazer uma projeção, a gente, em média, a gente vive até os 80 anos. Alguns conseguem avançar um pouco mais, mas em média até os 80. E o que nós vamos fazer com o presente que Deus nos deu, que é o tempo, que é a vida, né? E muitas vezes nós gastamos o nosso tempo, gastamos a nossa vida em busca de coisas fúteis, de coisas superficiais. Ou muitas vezes nos preocupamos com coisas que muitas vezes não têm valor mesmo verdadeiro. Então, o que nós estamos, o que faz com que a gente corra atrás em relação ao nosso tempo? Aonde nós estamos investindo o nosso tempo, a nossa vida? E eu quero compartilhar com você uma palavra, porque a gente precisa entender que uma das premissas para aproveitarmos bem o tempo da vida que Deus nos dá
se encontra em Mateus 22, capítulo 22. E eu quero compartilhar com você para a gente refletir um pouco sobre o que Jesus nos ensina, sobre o que verdadeiramente importa na vida. E aí eu quero ler com você Mateus 22, 34, 40, que diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui, Jesus estava falando o que verdadeiramente importa, o que na vida de um cristão deve importar, o que deve ser colocado em primeiro lugar. E o Senhor fala claramente sobre dois aspectos importantes. O primeiro mandamento é de amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo entendimento, com toda a nossa alma. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. E aí, quando a gente reflete sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo, a gente pega essa palavra sobre o que Jesus fala que é importante, o que verdadeiramente importa, o que deve ser colocado em primeiro lugar, a gente aprende que, o primeiro ponto, que nós devemos aproveitar o tempo amando a Deus. Ou seja, o tempo de vida que Deus nos dá é para que a gente ame o Senhor, para que a gente crie relacionamento íntimo com o Senhor, obedeça o Senhor, conheça a sua palavra, tenha tempo de dedicação em oração, em conhecer mais, aprofundar realmente em quem é o nosso Pai. E aí em Oséias capítulo 6 e 3 fala exatamente sobre isso. Diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Ou seja, aqui o profeta Oséias fala ao povo que a gente conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Ou seja, que a gente leve uma vida que não seja só conhecer em um momento, mas que a gente leve uma vida conhecendo o Senhor. Então, em primeiro lugar, o que deve ser levado como de maior importância no nosso tempo de vida, que a gente precisa considerar, é gastar tempo aos pés do Senhor. E não é um gasto, na verdade é um investimento, amém? Então, que você sempre se lembre que seja em primeiro lugar o que deve mais importar em relação ao seu tempo, à sua vida, é conhecer ao Senhor, é amar ao Senhor. Que você gaste o tempo, invista o tempo de vida que você tem conhecendo o nosso Pai amado, amém? E no segundo ponto, podemos aproveitar o tempo amando o próximo como a nós mesmos. E como que a gente ama o nosso próximo? Servindo, cuidando, honrando. E nós precisamos entender que a nossa vida não deve girar em torno de nós mesmos, no sentido do nosso próprio umbigo. Nós não podemos levar uma vida egoísta. Mas eu fiquei pensando muito com o falecimento da minha avó, o quanto ela marcou muitas pessoas, porque ela serviu muitas pessoas, ela ajudou muitas pessoas, né? E isso marcou a vida de muitas pessoas que depois estavam ali no velório também e puderam testificar que ela deixou um legado de servir. Então, que nós possamos deixar um legado na vida das pessoas, um legado de amor, um legado de honra, que a gente possa honrar as pessoas. E existe um exemplo muito interessante
que eu quero compartilhar com vocês, que é a parábola do bom samaritano, que nos mostra o que é amar ao próximo como a nós mesmos. E diz assim em Lucas capítulo 10, 25, 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Eu gosto muito dessa parábola porque nos mostra que Jesus, ele não está olhando a religiosidade, mas está olhando o coração. E o Senhor dá um exemplo a respeito do samaritano. Primeiro passou um sacerdote, depois passou um levita, e os 2 não pararam para prestar socorro àquele que estava caído no meio do caminho. Mas veio um samaritano, e o samaritano, ele não tem uma boa fama, ele não se dá bem com os judeus, mas ele foi o único que parou para prestar socorro. Ou seja, quem menos esperava que prestasse o socorro foi quem prestou, e foi o samaritano. E Jesus fala que ele usou de misericórdia. Então, Jesus perguntou, né, qual desses parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E aí o intérprete da lei falou: o que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, o samaritano foi o que teve misericórdia. E assim deve ser a nossa vida, porque eu parei para pensar a respeito dessa parábola e eu fiquei pensando: o sacerdote passou e nem fez questão de passar perto do homem ferido. O levita passou e também fez a mesma coisa. Mas o samaritano, eu penso que o samaritano também tinha seus compromissos, também estava talvez atarefado, mas ele parou para ajudar, ele teve misericórdia e ele usou do seu tempo para servir uma pessoa. Então, esse é um exemplo que nós precisamos ter para as nossas vidas. Que a gente possa usar o nosso tempo para parar para o próximo, para olhar para o próximo, identificar o que podemos fazer para ajudar o nosso próximo, ter misericórdia. Às vezes a gente está em momentos tão corridos, às vezes com as nossas tarefas, com o nosso dia a dia, que às vezes a gente não para olhar a necessidade do nosso próximo. Então que a gente possa parar para refletir: poxa, que eu possa usar o meu tempo, a vida que Deus me deu para servir o meu próximo, e que eu use esse tempo de fato, que eu pare para olhar, que eu pare para identificar como eu posso ajudar aquele que está ao meu lado. Amém? Para servir, para honrar,
quantas pessoas que você pode ajudar, talvez alguém da sua família esteja precisando de algum auxílio, então que você possa ser esse agente de cura, esse agente de misericórdia para com o outro. Então aqui nós podemos refletir que o nosso tempo pode ser bem usado se for usado primeiramente para amar ao Senhor e segundo para amar o próximo. Amém? E por último, nós podemos refletir aqui que tudo que nós fazemos na nossa vida, nós vamos dar conta. A palavra de Deus fala sobre isso, que nós vamos prestar conta no dia do juízo final. E em Romanos, capítulo 14, 12, diz assim: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então aqui fica a mensagem, a reflexão da palavra de Deus, para que você reflita o que você tem feito com o seu tempo. E você coloque em prioridade aquilo que a palavra de Deus diz que devemos colocar como prioridade, que é amar o Senhor e amar ao próximo. Que seja prioridade para usar o seu tempo de forma correta, para gastar a sua vida, investir a sua vida naquilo que verdadeiramente importa, amém? E que você construa uma história de legado, para quando você chegar no final da sua vida, você tenha um legado aqui na terra, mas também um legado no céu, para que você possa se apresentar diante do Senhor com as mãos cheias de boas obras, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então eu quero convidar você a fechar seus olhos novamente e a orar ao Senhor, a agradecer por essa palavra e para que o Senhor continue ministrando no seu coração tudo que foi falado aqui hoje. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigada pela palavra de hoje, aquilo que o Senhor falou tanto ao meu coração, Pai, eu creio que está falando ao coração daquele que está me ouvindo agora, daquele ou daquela que está me ouvindo agora, e eu peço, Senhor, que o Senhor continue ministrando, Pai, trazendo a revelação da Tua palavra, Jesus, para que Tua palavra seja como boa semente plantada em terra fértil para dar frutos e frutos que permaneçam, Pai. Por isso, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada vida que ouviu a ministração do Rema de hoje, Pai, e que o Senhor guarde a mente e o coração para que não se perca o que foi ministrado hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa palavra, que continuem a refletir e já aproveita e compartilha essa palavra, esse vídeo com mais pessoas, com a sua família, com seus amigos. Já clica em compartilhar. Não esquece de curtir o nosso vídeo. E também, se você não é inscrito no nosso canal, já clica aqui em se inscrever e ativa os sininhos para não perder nenhuma notificação. E eu já declaro em nome de Jesus que você tem uma noite, um dia, uma tarde abençoada na presença de Deus. E nos vemos no próximo Rema. Amém? Um beijo, até mais!